Olá pessoal, essa foi uma revisão feita para a nossa última sessão clínica em 10 de maio deste ano. Então, o caso em si era sobre uma paciente com hipertensão intracraniana idiopática. Mas a gente sempre aproveita esses momentos de revisão para casos eventualmente que não são tão frequentes, mas para revisar as síndromes como um todo, né? Então vou falar um pouco de hipertensão intracraniana durante a gestação. As causas principais, né, são a pré-eclâmpsia, seguido de traumatismo crânioencefálico, AVCs, complicações de tumores, até porque os meningiomas, por exemplo, eles tendem a aumentar com os hormônios da gestação e coágulos venosos, inclusive aquelas tromboses venosas centrais. Algumas condições específicas, né, hidrocefalia, elas que levam à hipertensão intracraniana, né? Hidrocefalia quando está associada a tumores, né, inclusive obstruindo a drenagem do líquido, a circulação adequada. O efeito de massa por si só, né, os hormônios gestacionais, como eu falei anteriormente, aumentam a taxa de crescimento dos glioblastomas e dos meningiomas. Nesses casos, eu já vou adiantando um pouquinho da hipertensão intracraniana intracraniana idiopática, né? É, Quando você não tem gradiente de pressão entre o crânio e o espaço do canal espinhal, você não há grandes problemas de você acessar o neuroeixo. Agora, quando você tem um gradiente que, ao drenar, você aumenta esse gradiente, o risco de herniação é grande. As malformações de Chiari, né? Você tende a preferir cesariana porque a valsalva pode ali alterar o equilíbrio ali das pressões do neuroeixo do sistema nervoso central, né? Aí cada um vai ter sua vantagem, anestesia geral e regional, né? No caso da anestesia geral, o risco de VAD, principalmente no Chiari, que você tem aqueles problemas da manipulação cervical, né? E eventual herniação. Há relatos de sucesso com raquianestesia, o que tornaria até mais seguro, para não ter acesso via aérea. Mas se for Chiari tipo 1 e não houver compressão do forame magno, a decisão vai ser de acordo com o paciente e o obstetra, né? Então é bom, nesses casos de Chiari, sempre ter o neurocirurgião ao seu lado para tomar a decisão e embasar melhor caso a caso, né? A hipertensão intracraniana idiopática é o tema central, né? O mecanismo fisiopatológico ainda é pouco incerto. O fato é que parece haver uma reabsorção insuficiente de líquido e você tem um espaço baracnoide todo pressurizado, né? De maneira que não há gradiente crânio-espinhal, o que leva a não contrigação absoluta de você fazer raquianestesia ou peridural. A gente vai falar um pouquinho mais específico e se aprofundar nesse tema. Malformações arteriovenosas, né? Lembrar que o estrógeno aumenta o débito cardíaco e isso pode levar a um risco maior de ruptura. E a anestesia de neuroeixo ele evita os picos de pressão durante o trabalho de parto e durante a própria intubação. Né? Isso evita o risco de uma ruptura. Na pré-eclâmpsia, principalmente na realidade a pré-eclâmpsia com características graves, né, que hoje é a nova classificação da nova, não tão nova, mas nova classificação da pré-eclâmpsia, são a pré-eclâmpsia com características graves, né? Então esses pacientes com características graves têm um risco de hipertensão intracraniana de até 43%. Não há registro de herniação, né? Os pacientes têm um edema cerebral, mas via de regra não tem uma dificuldade de drenagem helicórica, assim não há registro de herniação e principalmente na ausência de eventos neurológicos agudos, né? Se você não tem uma convulsão ou se o paciente não tem uma contraindicação, às vezes que está associada a síndrome HELP, você pode fazer o neuroeixo sem problemas. Aqui é um resumão do mecanismo fisiopatológico, né, da hipertensão intracraniana, que tumores cerebrais têm tanto efeito de massa quanto edema vasogênico. Lembrando que o edema vasogênico, no edema vasogênico você tem uma alteração da barreira hematoencefálica e esse é o tipo de edema, de fisiopatologia edema, que o corticoide tem algum efeito ao estabilizar essas membranas. O TCE, né, que tem efeito de massa por eventualmente edema cerebral, próprio sangramento e hematomas, né? Também está relacionado a edema vasogênico, tanto vasogênico quanto citotóxico, principalmente no politrauma, que às vezes você tem hipoperfusão, né? E o politrauma associado a insultos em outros locais, como
caixa torácica e abdômen, você pode aumentar ali as pressões intraabdominais e intratorácicas de maneira que você reduza você diminua a pressão de perfusão cerebral, né? Não é bem estabelecido o mecanismo de ação, né, de fisiopatológico da hipertensão intracraniana idiopática, que isso sugere que há um defeito na reabsorção. No caso da pré-eclâmpsia, que pode estar associado a essa síndrome, né? Síndrome da encefalopatia reversível posterior, né? Também está associado ao edema vasogênico. Outras doenças cerebrais, né? Como também hemorragias, ruptura de malformação venosa, hemorragia subaracnoide e a própria trombose venal cerebral. Também estão como mecanismo fisiopatológico efeito de massa, edema vasogênico, citotóxico, hidrocefalia por alteração da drenagem, né, e alteração da circulação do líquido. Infecções, meningite, abscesso, você também tem o efeito de massa, edema vasogênico e citotóxico, estetose hepática aguda, edema vasogênico e citotóxico e, por fim, um mau funcionamento do shunt. E aí a gente vai falar um pouquinho disso aí nas drenagens ventriculares, tanto peritoneais quanto externas, no qual não é raro ter um mau funcionamento e você leva a hipertensão intracraniana. Bom, peculiaridades na gestação. A hipertensão intracraniana, ela, assim, já existe protocolos muito bem estabelecidos de tratamento e de manejo da hipertensão intracraniana, mas assim, não há trabalhos no binômio materno-fetal, no contexto do binômio materno-fetal, em que você tem, por exemplo, na ventilação, você você não pode fazer uma hiperventilação, você não deve fazer hiperventilação, que é uma terapia heróica numa hipertensão craniana exacerbada. Então você tem que ver, geralmente a terapia, como eu vou falar mais na frente, ela parte de estratégias menos arriscadas para mais arriscadas no binômio materno-fetal, né? Então ele fala que hiperventilação, hipotermia e barbitúrico, que são eventualmente utilizados na hipertensão intracraniana, não são, eventualmente podem trazer risco durante a gestação, né? Lembrar que o aumento da perfusão dos órgãos, de uma maneira geral, é bom, mas isso no cérebro, um aumento da pressão de perfusão cerebral, isso pode ser ruim porque você pode aumentar a pressão intracraniana e aumentar o problema. As pacientes gestantes têm menor limiar de convulsão, então isso é um outro ponto que a gente tem que lembrar. E o útero gravídico, ao aumentar a pressão intraabdominal, pode levar à congestão do plexo peridural, que por estar ao redor ali do sistema nervoso central, pode aumentar ainda mais a pressão intracraniana, né? A compressão do volume do espaço subaracnoide por esse aumento, você pode diminuir o volume de líquido, né? Pela essa compressão extrínseca. As gestantes têm maior sensibilidade a anestésico e menor complacência intracraniana por algum grau de edema que já existe. Então aqui é mostrando sua autorregulação cerebral que funciona na gestante, no qual você tem até um espaço de estabilidade maior para você tentar manter de maneira mais adequada a pressão de perfusão, o fluxo sanguíneo cerebral, desculpa. Bom, sobre a hipertensão intracraniana de uma maneira geral, tem a história da doutrina Monro-Kelly, que é aquela que fala que o espaço intracraniano ele é restrito e muito pouco complacente, e qualquer alteração dos volumes, quer seja ali da massa cerebral, do sangue e do líquido, ele vai ser compensado de maneira a descartar um desses componentes, né? A gente considera que o paciente tem hipertensão intracraniana que necessita de tratamento a partir de 20 milímetros de mercúrio, de até 15 é aceitável, entre 15 e 20 é o limite ali superior, lembrando que pressões de menor, entre 15 e 20 já podem trazer algum dano, mas tratamento mesmo intensivo é quando você tem uma pique maior do que 20, na última diretriz traz maior do que 22, né? As manifestações clínicas, isso é um grande problema e isso impacta a tomada de decisão na gestante. Por quê? Os sintomas da hipertensão intracraniana, às vezes, inicialmente, eles não são tão confiáveis, né? Eles não são muito exacerbados. Então, muitas vezes, o paciente tem sintomas vagos, uma cefaleia, uma náusea e vômitos, que você, de certa forma, não vai pensar de cara numa hipertensão intracraniana. A tríade de Cushing, que é uma bradipneia, que já é ali uma alteração do centro respiratório, né, no sentido da compressão, né, por conta da compressão. Uma bradicardia, no sentido de tentar diminuir a pressão intracraniana, uma hipertensão
para tentar aumentar a pressão de perfusão cerebral. Desculpa, a bradicardia é um reflexo, mas o que toca mesmo é a hipertensão intracraniana, que na tentativa de manter a pressão de perfusão cerebral. Ele já é bem tardio. Então, assim, acaba que os sintomas são muito tardios. O papiledema, que muitas vezes a gente quer confiar, pede até um parecer de uma pessoa que tenha mais experiência, ele tem um desenvolvimento lento, ou seja, ele numa manifestação, numa progressão aguda da hipertensão intracraniana, ele pode não estar presente. E a acitrimetria popular, apesar de ser um fator assim que a gente corre para a sala de cirurgia para uma descompressão, eventualmente apenas 33% com assimetria tem lesão focal. Então mesmo isso aí é complicado. Agora, postura anormal de rebaixamento de consciência e midríase, esse paciente ele tem que ser colocado em sala de aula, ou em sala de cirurgia, desculpem, e é o que a gente está discutindo na sala de aula. Esse paciente aí, você pega um acesso calibroso, induz anestesia, mantém uma pressão de perfusão cerebral, pelo menos você pensando ali uma pressão intracraniana de 20, bote ali uns 60 a 70 acima disso, então a pressão arterial média ali deve estar entre 80 a 100, e botar o paciente em sala para poder descomprimir. Essa é a prioridade. Depois você vai eventualmente pegar o central e etc. Né? Uma pique maior de 40 tem um risco de óbito, risco alto de óbito, tá bom? Bom, então vamos, já que eu falei que a clínica não é tão confiável, como é que eu vou prever? Né? Existem alguns critérios, né? Aqui, por exemplo, eu cito o que considera tanto critérios radiológicos quanto clínicos, né? Ele considera aqui como critérios maiores as cisternas comprimidas na TC, ele tem essa classificação de Marshall Diffuse Injury, 3 e 4, né? O desvio da linha média maior do que 5 milímetros, lesão massiva não evacuada. Então, esses são critérios maiores, basta um desses para você considerar que o paciente tem hipertensão intracraniana, e critérios menores ele considera 2 ou mais, a escala de Common de Glasgow menor ou igual a 4, assimetria pupilar, reatividade anormal da pupila, e esse Marshall Diffuse Injury 2, que são alterações menores na tomografia, isso configura um paciente com alta suspeita de hipertensão intracraniana. Isso aqui no caso se você está pensando em eventualmente abordar o neuroeixo, né? Mas de uma maneira não invasiva e com esses critérios, tá bom? Mas aí eu tenho que então medir, né? Para que eu vou medir? Primeiro assim, entendendo, eu vou medir qualquer paciente que eu suspeito? Não. A medida em si tem sua morbidade. Como eu falei anteriormente, se você decidir por fazer uma drenagem ventricular externa ou peritoneal, ela pode obstruir, ela pode infectar. Então, assim, na realidade, a gente tem que entender para que eu vou querer a monitorização da pressão intracraniana para poder indicar. Então, a aplicação é para medir a pressão, né? Guiar o tratamento da hipertensão intracraniana é muito interessante, porque você tendo um equipamento para medir a pressão intracraniana, um catéter, você vai conseguir até titular a ventilação de maneira adequada, né? Já que uma PIP muito alta pode prejudicar a drenagem venosa cerebral, tá bom? Então, o ideal mesmo é que você tenha essa medida para você, em tempo real, ir corrigindo, né? Calcular a pressão de perfusão cerebral, né? No pós-operatório, eventualmente de drenagem, ou então monitorizar um hematoma, um aumento súbito na pressão intracraniana vai lhe indicar que pode ter ali um hematoma, né? Aqui um detalhe também é que o problema do TCE é que muitas vezes no TCE ou, por exemplo, nos anestésicos voláteis, você tem uma alteração na autorregulação cerebral. Então você não sabe, né, até que ponto essa curvinha que eu falei anteriormente, ela tem esse platô. Muitas vezes, no TCE, você tem uma progressão da perfusão cerebral de acordo do fluxo sanguíneo cerebral de acordo com a pressão. Desculpa, você tem, com o aumento da pressão de perfusão, você tem um aumento proporcional do fluxo sanguíneo cerebral. Isso pode ser pior porque isso pode alterar a pressão intracraniana. Então, como eu falei também, o TCE, por alterar essa autorregulação, em que mantém o fluxo sanguíneo cerebral mais ou menos estável, a gente não sabe se essa pressão de perfusão cerebral está sendo transmitida por cérebro de maneira significativa, de maneira que você tenha um aumento da PIC sem aquele platô da autorregulação cerebral. Técnicas de medida. Eu lembro que desde a minha residência, nos idos lá de 2007, 2010, é sempre um dilema. Quando é quem que merece receber o catéter, quem o catéter ventricular, quem que não recebe.
Bom, a indicação de monitorização da PIB é a mesma das não gestantes. Aquele paciente que você precisa atuar para guiar o manejo da hipertensão intracraniana, calcular a pressão de perfusão cerebral e a monitorização ali da pressão intracraniana por outros motivos, como o efeito de massa de hematomas, né? Bom, custo-efetividade, né? Vai depender aqui eu botaria custo e risco-efetividade, vai depender do equipamento que você vai usar, a gente vai ver mais na frente. Bom, tem que ser, desculpa, voltando aqui, então a indicação é o que eu falei, tem que ser custo-efetiva, tem que ser confiável, ou seja, tem que ter uma medida de 0 a 100, e tem que ser muito acurada nos trechos de 0 a 20 e tem um erro pequeno acima de 20. E não provocar morbidade, o que é muito difícil, você não tem nenhuma dessas. Primeiro, você vai ter aqui os catéteres, né, os transdutores intraparenquimatosos que são muito caros, né, mas não obstruem, mas que no longo prazo eles podem perder a confiabilidade. E já os catéteres ventriculares, os drenagens ventriculares, ela já tem um risco maior de infecção e inclusive de obstrução. Então, vamos a técnica mais utilizada, catéter ventricular, que seja com drenagem ventricular externa ou peritoneal. Na peritoneal você não consegue medir, na realidade a medida do ventricular seria externa, tá bom? Aqui não, esses catéteres servem para drenagem quanto para a medida da pressão intracraniana, né? São padrão ouro, tem baixo custo, são confiáveis, tem que ser só sempre mantido na posição, né? Lembrando que o transdutor que você vai colocar para medir a pressão intracraniana é semelhante aos da pressão arterial, podem ser semelhantes, mas eles precisam ser colocados na altura do metal aditivo externo, né? Permitem a drenagem, ou seja, se for um caso de você ter que drenar, é possível. Problemas, obstruções sucessivas, né? Então aí você pode subestimar a pressão. Então, como você vai ter uma obstrução ali, você vai ter um gradiente de pressão entre a pressão intracraniana e a medida ali do sensor, né? Necessidade de posição fixa do transdutor, ou seja, se você eleva o transdutor, você diminui a pressão intracraniana, assim, a medida, a leitura, né? Se você abaixa, você aumenta. Então, não faz simultaneamente a medida e a drenagem, porque quando você coloca ali o three-way, a torneirinha para drenar, você perde o parâmetro da pressão, mas eu acho que isso não é um grande problema, que você pode drenar e revezar. Associado à hemorragia e infecção em algumas situações, né? E até mesmo lesão neurológica. Então, é o mais comum utilizado, mas tem esses problemas. Os transdutores intraparenquimatosos, eles têm duas possibilidades. Ou eles têm uma fibra ótica que tem um espelho que, ao aumentar a pressão intracraniana, eles podem deformar e aí eles conseguem medir a pressão, ou eles têm resistores que também são deformados e a partir dessa deformidade medem a PIB. O problema é que eles não são calibráveis e no longo dos dias eles vão ficando mais suscetíveis a erros, né? Também são incompatíveis com ressonância nuclear magnética, o que pode ser um problema no paciente desse tipo, né? Com hipertensão intracraniana, às vezes você quer fazer algum exame. Agora tem menor risco de complicação, tá bom? Mas não são raros. E são caros, né? Pelo próprio método de ligagem. Os monitores subdurais e epidurais, que muitas vezes são pensados, principalmente pela equipe de anestesia, eles são complicados porque eles são menos acurados, né, que os intraparenquimatosos e subestimam o pique. No caso, a DLE, que a gente chama de drenagem lombar externa, ela acaba sendo mais útil, né? Eles são kits específicos em situações, por exemplo, do anestesia para aneurisma de aorta, né, que você tem ali um potencial evocado que caiu, na hora de uma manipulação ali da aorta, você acha que foi a perfusão lá que diminuiu e ao retirar líquor, você consegue eventualmente melhorar a perfusão medular e melhorar o desfecho, né? Então, mas isso tem que ser acompanhado e aí é um motivo para uma outra aula. Mas eles não são interessantes para medidas da pressão intracraniana. Então aqui você tem, né, os catéteres intraparenquimatosos, os ventriculares que servem tanto para a drenagem quanto para a medida, os intraparenquimatosos que vão fazer a medida diretamente, e aqui são detalhes sobre, eles chamam de toxicidade mecânica e toxicidade isquêmica, né? As toxicidades isquêmicas a gente vai falar que é sobre a questão alterações na perfusão de pressão de perfusão cerebral, do CO2, alterações da autorregulação cerebrovascular, e aí vem
tanto o TCE quanto os anestésicos podem alterar, e considerar os monitores, né, que são o eletroencefalograma, a medida de pressão de oxigênio tecidual, desculpem, saturação lá também por infravermelho, microdiálise, que eu nunca vi, e monitor de perfusão do fluxo sanguíneo cerebral. E a toxicidade mecânica, né, que é o risco de herniação, tá bom? Que aí ele mostra os vários lugares onde pode estar herniando. Estimativa não invasiva da PIC. Isso aqui foi uma coisa que ao fazer essa revisão eu fiquei um pouquinho mais desanimado, né? Apesar de eu não ter expertise em fazer é, medidas da bainha do nervo óptico, pelo que eu entendi, existe ainda a necessidade de mais estudos para utilizar esses parâmetros como guias objetivos da pressão intracraniana, né? Então não substitui os métodos invasivos, é utilizado no cenário de indicação mais imprecisa, é aquele paciente que você não sabe se vale a pena colocar o catéter, ou naquele paciente que você está no intraoperatório e não tem como colocar. Bom, principalmente por conta dos riscos associados a medidas invasivas, né? Os métodos são imagem, tem até aqueles critérios que eu falei anteriormente, né? Aí as alterações na tomografia, ressonância, inclusive no ultrassom, como eu falei, pela bainha do nervo óptico, e a fundoscopia. Lembrar que o papiledema ele pode demorar mais a se manifestar, e alterações fisiológicas a partir do Doppler transcraniano e do EEG, do eletroencefalograma. Alta variabilidade intra e interossobservador, ou seja, a gente não consegue bater o martelo e eventualmente indicar uma craniectomia descompressiva, por exemplo, tá bom? Muitas vezes, dependendo obviamente da gravidade. A bainha do nervo óptico tem um limiar de normalidade de 4,5 a 6, né? Tem maior correlação com a PIC do que o Doppler, o que eu achava que era ao contrário, mas está aqui. E com a curva ROC boa, uma área sobre a curva de ROC de 0,93. Bom, continuando a estimativa não invasiva, né? Você tem assim, botar na balança entre ressonância e tomografia. Radiações com menores que 5 rádios não estão associadas a complicações de maneira significativa. Considerando que um ATC de crânio tem 0,5 rádio de radiação e que no feto chega a 0,01 a 0,001 micro-GI, que equivale a 0,1 rádio, você vê que tem chega muito pouca radiação no feto. Então, acaba não sendo tão arriscado quanto normalmente a gente considera. E se tiver risco de óbito materno, não há contraindicação ao contraste, tá bom? Então, assim, tudo é uma balança, né? Na ressonância é uma opção segura, mas lembrando que o gadolínio tem efeitos fetais adversos. E aí ele traz aqui critérios radiológicos para diagnóstico da hipertensão intracraniana, tá bom? Bom, ainda, métodos, então assim, voltando, né? Métodos ainda em estudo para guiar conduta. Então assim, não são bons para ajudar na terapia, mas eventualmente não são tão fidedignos e tão acurados quanto as medidas invasivas. Vamos falar um pouquinho então agora de hipertensão intracraniana na gestão, né? Na gestação, desculpa. Então, como eu falei lá no comecinho, a gente vai começar com medidas menos arriscadas para as mais arriscadas. Esse artigo que está bem interessante, que ele traz todo um percurso de tratamento com priorização de medidas, né, para tratamento da hipertensão intracraniana na gestação. Então, primeiro, são as primeiras medidas que são as mais simples, né, como elevar a cabeceira e deixar ela na posição neutra, evitar a compressão de jugular, né, até mesmo ver assim, por exemplo, os colares cervicais às vezes podem estar comprimindo, aí verificar isso, e fazer a neuroproteção fisiológica, né, que inclui normovolemia, e aí eventualmente se você tiver muito ali de variação, tiver compressão arterial invasiva, você tem uma interação de volume
de volume sistólico ou delta PP, né? Temperatura muito baixa predispõe à infecção e também pode ser arriscado para o feto. E muito alta, você aumenta o metabolismo cerebral e pode piorar a lesão. Aqui vem um ponto, a questão que a gente vai falar até mais na frente sobre a questão da manutenção do sódio. A gente sabe que a solução salina, a 3% que é utilizada muitas vezes na hipertensão craniana fora do contexto da gestação, ela tem um alvo ali de manter até um sódio de até 155 mEq por litro. Mas na gestação você não é tão seguro esse nível de sódio por conta do feto. Então é mais um problema, né? Você não poder fazer essa solução salina 3%, mas ainda resta o manitol, mas o manitol a gente vai ver que tem outros problemas. Manter uma hemoglobina de 7 a 10, uma euglicemia, pelas questões materno-fetais, uma PaCO2 de 30 a 32, e aqui eu não estou falando de uma hiperventilação. Lembra que com o aumento da frequência respiratória devido à gestação, as gestantes já tendem a ter um menor nível de PaCO2. Então, na realidade, que eu não estou hiperventilando. Numa situação de catástrofe, a gente pode até hiperventilar mais de 26 a 28 e manter a saturação acima de 92. Então, vamos ver. Ventilação mecânica, evitar hipóxia, é óbvio, não tanto pelo risco materno direto quanto pelo risco de teratogenia e óbito fetal. A PaCO2 menor do que 30 pode levar a vasculchação uteroplacentária, o que é péssimo. Já o aumento da PaCO2 leva a acidose e depressão miocárdica fetal e os próprios problemas da hipertensão intracraniana, né, você tem uma vasodilatação cerebral e aumento da PIC. E você tem um dilema entre uma ventilação protetora, que tem como objetivo manter uma driving pressure menor, eventualmente aumentando a PIP de maneira a chegar na melhor complacência pulmonar, e esse aumento de PIP eventualmente pode piorar a drenagem cerebral e piorar a hipertensão intracraniana. Por outro lado, a ventilação protetora também prega, para obter isso, níveis hipercapnia permissiva, ou seja, da aceitação de níveis maiores para CO2, o que no caso do binômio materno-fetal pode ser prejudicial. Então, esse dilema aqui de ventilação mecânica protetora e aceitação do hipercapnia permissiva na gestação fica mais inadequado. Então, a hiperventilação, você vai realizar a hiperventilação como medida heróica em algumas situações, quando tem um grande risco materno, até inclusive risco de herniação. Se você tiver, por exemplo, aquela situação, rebaixamento do nível de consciência, alteração pupilar e eventualmente um diagnóstico ali de imagem, e o paciente fez essa alteração pupilar, você tem que hiperventilar esse paciente para tentar salvar enquanto você faz a descompressão, né? Lembrar sempre que fazer isso de maneira assim, curta duração, não prolongar muito isso aí. E manter uma hipocapnia assim, de até 26 a 28, lembrando dos problemas que eu já falei anteriormente. E sempre, nessas situações de gestação, manter a monitorização fetal para saber a viabilidade fetal, até para tomar todas as decisões e ponderar caso a caso. Hemodinâmica, você vai manter uma pressão de perfusão cerebral de 50 a 60. Lembrando que se você não está monitorizando a pressão intracraniana, você tem que considerar que está acima de 20, então você vai manter ali de 70 a 80, certo? Lembrar que esse é um problema maior, porque na gestação há variações de pressão no qual no começo da gestação, no primeiro segundo trimestre, você tem geralmente uma redução ali nos níveis de pressão e depois tende a normalizar, né? Monitorização multimodal, se você tiver, né, com PIC, com transdutor de oxigenação do tecido cerebral, Doppler, e monitorização fetal. Se você tiver, seria excelente. Sedação. Lembrar que a gestante tem uma sensibilidade mais variável ao sedativo e o ideal é você ter uma monitorização cerebral. Nem sempre é possível pela posição do eletrodo, mas sempre que possível. Você vai utilizar os bloqueadores musculares nas situações mais indicadas, mas não deve ser rotina, certo? Você vai usar principalmente na hora da intubação, para não ter bucking. Se o paciente tiver com tremor, porque aí você tanto evita diminui o consumo de oxigênio, quanto você vai diminuir a pressão intracraniana, mas pontualmente, você não vai deixar ali obrigatoriamente um de rotina,
Eventualmente, em ventilações mais difíceis, você pode usar ali também no sentido de melhorar a ventilação e melhorar as condições cerebrais. Craniectomia descompressiva, principalmente quando há risco extremo materno para garantir melhor chance fetal. Então, se tem um risco extremo materno, você vai garantir, para garantir um bem-estar fetal, você vai fazer a craniectomia descompressiva. E a terapia osmolar, né? A osmoterapia. Como eu falei anteriormente, o alvo, assim, o alvo não, o teto quando se faz solução salina é até 145, enquanto fora da gestação é 155. Já o monitor, ele tanto cruza a barreira hematoencefálica, podendo causar desatação, hipovolemia, hipóxia e bradicardia. Se o decidir pelo monitor, usar dose baixa, 0,25 a 0,5, né? Fora da gestação varia de 0,25 a 1, já vi até 2, tá bom? Então, essas considerações devem ser dadas porque você tem esses problemas no caso da gestação. Em caso de refratariedades, aí você vai para as medidas de segunda linha, né? São medidas de maior risco, que aí você vai eventualmente ponderar as vantagens e desvantagens, né? Utilização de barbitúrico, que tem efeitos hemodinâmicos significativos, além de associação com problemas fetais. A hipotermia, que pode levar a bradicardia fetal, e aí tem que ser monitorizado. Craniectomia descompressiva, principalmente se AVC. Não houve resultado tão significativamente melhor no TCE. Monitorização materna fetal sempre, né? A monitorização padrão materna. E no feto você vai usar ali a frequência cardíaca fetal, o ultrassom e para ver também o Doppler, as velocidades lá do Doppler para ver a viabilidade fetal, como é que está a vitalidade fetal, né? Se pacientes com entre 26 e 26 semanas de gestação ou mais do que 750 gramas, ou seja, que dá mais ou menos um fundo uterino ali na altura umbilical, você tem mais de 50% de chance de sobrevivência, então, teoricamente, você pode partir até para cesárea. Se houver necessidade de uma neurocirurgia de urgência e estiver nesse período, você já pode realizar a cesariana, tá bom? Então, aqui eu falei tudo, mas aqui é um resumão daquele negócio. Então, os objetivos é manter a pressão de pressão cerebral de 50 a 60 e uma pressão intracraniana menor do que 23. Certo? Então aqui você tem as medidas iniciais que eu falei, né? Que é a posição da cabeça, não comprimir jugular. Que é a proteção neurológica fisiológica, né? Você vai ver se vai a necessidade de descompressão ou mesmo drenagem do líquido e você vai andando escada a escada, degrau a degrau no manejo, né? Necessidade de sedação, drenagem de líquido, osmoterapia e aqui cada um com seus problemas, né? Controle ali da volemia, considerar se não foi feito ainda a caniotomia descompressiva, barbitúricos e hipotermia. Lembrando que todo degrau desse tem seus problemas, tá bom? Então, esse quadro aqui ele resume bem tudo aquilo que foi falado, tá bom? Aqui é interessante, só para citar, eu deixar registrado aqui que tem, eu não faço UTI mais, né, sou anestesista, então, mas aqui é testando os níveis de terapia intensiva no manejo da hipertensão intracraniana, né? Ele chega até o nível do quadro com hipocapnia profunda, hipotermia, supressão metabólica com anestésico e uma descompressão secundária, tá bom? Mas os níveis de atenção, tá bom? Dito tudo isto, eu falei na manejo da hipertensão intracraniana na gestão de maneira geral, vou falar um pouquinho de hipertensão intracraniana idiopática, um pouquinho mais comprido que a gente resolveu guardar todo esse conteúdo revisado, né? Então, hipertensão intracraniana idiopática, né? É uma síndrome também assim, associada, é considerada uma síndrome pseudotumor cerebral primária, que a cada 15 de 100 mil pessoas e a fisiopatologia é um pouco incerta. Como eu falei anteriormente, a principal suspeita é um defeito na reabsorção, mas pode estar associada a maior produção de líquido, edema cerebral e deformidade, anormalidade no fluxo sanguíneo cerebral. Então esses foram os artigos que eu trouxe de revisão, tá bom? Que eu estudei principalmente. A gestação, tanto pelo aumento de peso quanto pelas alterações hormonais, pode estar associada à exacerbação da hipertensão intracraniana idiopática, lembrando que
A manifestação da doença clínica ela está associada ao aumento de peso, né? E o próprio aumento do IMC ele pode ser proporcional ao risco de perda visual. E aqui eu já vou inserir um dos principais metas de terapia na paciente com hipertensão intracraniana idiopática, que é a perda de a perda de visão e o tratamento da cefaleia. São os dois objetivos principais. Então você tem aqui, ó, alterações que podem levar à atrofia do nervo óptico. Tem uma estase axoplasmática do nervo óptico, elevação da retina e geralmente você começa com um ponto cego, podendo perder totalmente a vista. E um balanço no tratamento ali da hipertensão intracraniana idiopática é justamente um balanço entre a perda da visão materna e o risco fetal. Tá bom? Os critérios diagnósticos que a gente tem são esses, né? Uma punção lombar com pressão de abertura maior do que 25, a ausência de lesão estrutural ou vascular no cérebro, papiledema, líquor sem alterações e um exame neurológico normal, sem sinais de localização, exceto por uma paralisia do abducente que pode ocorrer na hipertensão intracraniana idiopática. Os sintomas, como eu falei anteriormente, os principais são cefaleia e alterações visuais, além do zumbido pulsátil e papiledema. Mas o objetivo do tratamento da hipertensão intracraniana idiopática principal é a cefaleia e as alterações visuais, que inicialmente podem ser transitórias, mas pode ter perda definitiva na visão. Como eu falei anteriormente, a apresentação clínica, né? São principais cefaleia e alterações visuais, e o objetivo do tratamento é justamente esse. Aqui é um artigo da nossa revista que traz uma série de casos. Bom, então, tratamento, perda de peso, como eu falei anteriormente, o ganho de peso está associado à exacerbação da doença, assim como as questões hormonais da gestação. Tratar anemia e apneia do sono, que podem ser consideradas, apesar de, assim, de não ser muito bem comprovado, causas secundárias. A acetazolamida, ao diminuir a produção de líquor, tende a reduzir a pressão intracraniana, mas na gestação ela traz riscos, apesar de que os trabalhos que trazem teratogenicidade são em animais e estão associados a doses bem maiores do que as doses clínicas, certo? O ideal é fazer só se for necessário, tá bom? Corticoide e furosemida são citados em casos fulminantes, com risco de perda de visão, mas assim, não parece ter tanto benefício. Punção lombar seriada é a primeira coisa que a gente pensa é como não tem um gradiente de pressão entre o crânio e o canal medular espinhal, você não tem problema de fazer uma drenagem licórica, então você pode fazer drenagem lombar seriada. Aí tem o problema da dor, né? A cefaleia pode melhorar, mas pode não melhorar e ainda pode voltar porque a produção licórica é muito alta e uma drenagem ali não vai resolver o problema de maneira definitiva. De maneira objetiva, se o paciente tiver com alteração da visão, vale a pena fazer a drenagem. E o paciente pode estar até associado à fístula licórica. Tem até um trabalho que eu não coloquei na aula de uma fístula licórica espontânea. Então, drenagem lombar definitiva, que é a DLE, drenagem lombar externa. Pode também se fazer uma drenagem ventricular, certo? Esses tanto servem para medir a pressão quanto para a drenagem. Lembrando que a drenagem lombar não é tão fidedigna a medida da pressão. E quando você tem sintomas basicamente visuais, sem alteração com cefaleia, sem cefaleia, você pode fazer a fenestração da baía do nervo óptico. Então, indicado principalmente casos fulminantes com risco de perda visual. E o próprio procedimento em si traz um risco de perda visual de 1 a 2%, então tem que ser muito bem medido. Parto e pressão intracraniana. O parto, ele pode, durante o trabalho de parto, aumentar eu vi até 53. Pronto, aqui, ó. Pode aumentar devido ao aumento do volume. Durante o trabalho, pode aumentar em 30 milímetros de mercúrio, devido ao aumento do volume central e da pressão arterial média. E no segundo estágio, nas contrações, pode aumentar até 53 milímetros de mercúrio. Então, isso pode ser significativo na hora do parto, tá bom? O risco do pós-parto é a contração uterina, leva a um aumento do débito cardíaco e, eventualmente, até um risco de hemorragia intracraniana. E também nos casos de dor não controlada. Então vamos lá, risco de procedimento em neuroeixo versus a patologia craniana. Se não tem o gradiente de pressão entre o crânio e o canal espinhal, não há contraindicação. O risco é uma fístula licórica. As alterações hemodinâmicas podem repercutir na pressão de perfusão cerebral, que é um alvo
importantíssimo, precisa falar. E inclusive a herniação, mas quando há gradiente, quando há dificuldade de drenagem, por uma massa, um efeito de massa e tal. A anestesia, no caso da hipertensão intracraniana, ela tem indicação obstétrica, né? Se você for utilizar um catéter intratecal, você também pode usar para drenar o líquor. Mas eu sugiro, até por experiência, que essa drenagem seja feita com um catéter específico para drenagem, porque o calibre do catéter peridural ele é muito pequeno. Então, às vezes, tem dificuldade de drenar. E também levar em consideração as questões da anestesia geral na obstetrícia, né? O risco de via aérea, a questão da mãe não ver o filho na hora que nasce, né? De memória intraoperatória. Então, todas essas considerações que também tem que ser trazidas à mesa, tá bom? Isso aqui é bem legal, que aí foi discutir também na sessão se quem teria coragem, e aí saindo um pouquinho da hipertensão idiopática, de fazer uma RAC no paciente que tem um diagnóstico de um tumor cerebral, mas que não tem sintomas, visto que a clínica na hipertensão intracraniana inicial não é tão exuberante. Aí ele sugere o seguinte algoritmo de decisão, né? Patologia intracraniana, tem um sintomas neurológico novo ou lesão em crescimento durante a gestação, ou não tem imagem disponível, você considera esse primeiro. Depois você vai obter, né, a imagem dentro de 2 meses. Bom, se tem lesão de massa, você não vai fazer o bloqueio de neuroeixo. Se não tem clínica significativa, se os sintomas neurológicos estão estáveis e se a hidrocefalia é comunicante, você teoricamente pode fazer o bloqueio. Agora, situações em que tem podem ter um pequeno efeito de massa ou uma hidrocefalia com sinais de aumento significativo da pressão intracraniana com obstrução do fluxo sanguíneo cerebral. Isso aqui você vai ter que ter mais atenção. O ideal nesses casos é sempre compartilhar a decisão com o neurologista, né? Então, riscos de efeito de massa que traz, né? Os assados da imagem, os sinais e sintomas e a ultrassonografia, como aumento da bainha do nervo óptico. Mitigação de riscos, né? Então, na gestação, você decidiu fazer sua anestesia, você pegou. Reduzir pique para o parto, ou seja, fazer as drenagens se for necessário. Reduzir risco de fístula licórica, então usar agulha de menor calibre, se isso não for, se assim, eventualmente se o paciente está com cefaleia, você não tem muito, é até bom que drene um pouco, né? E uma anestesia experiente, para você não fazer vários furos. Manter pressão de perfusão cerebral, isso é um objetivo durante a anestesia de maneira significativa. Você está tratando de uma paciente, por mais que seja essa pressão intracraniana aumentada, que não tenha gradiente com o canal medular, você tem que manter a pressão de perfusão cerebral, então ficar muito atento à pressão arterial média. A gente não viu nenhum artigo indicando uma pressão arterial invasiva, mas eu não acho um absurdo, nesse caso, você ter uma pressão arterial invasiva, para você não deixar o paciente descer a ladeira no que toca a pressão de perfusão cerebral. E aí depois é mais difícil de tratar. Mitigar a diferença entre a pressão intracraniana e do canal espial, ou seja, será que vale a pena botar uma DVE antes? Aí você diminui o risco dessa herniação. E ter um time de resposta da neurologia, da neurocirurgia cientes do caso. Eu achei legal que ele trouxe assim de frase. Um aumento da pressão intracraniana, historicamente, automaticamente, o que se ensina historicamente sobre o aumento da pressão intracraniana, que deve se evitar anestesia neuroeixo automaticamente, pode não estar certo. Ou seja, você vai ter que ter um melhor entendimento de que, não havendo esse gradiente crânio espinhal, você pode fazer a abordagem neuroeixo. Já estamos aqui com 44 minutos de aula, era isso que eu tinha para falar, mas eu trouxe aqui um pontinho a mais, que eu achei um artigo bem legal, que é um bônus entre ventilação, cérebro e pulmão. Certo? Esse artigo é bem interessante, que ele traz ponte, cérebro, pulmão. Né? A lesão cerebral associada à ventilação está associada à inflamação sistêmica, a uma perfusão cerebral adequada pelos aumentos de de pressão torácica e instabilidade hemodinâmica. Ventilação protetora prega uma coisa e a proteção cerebral pode pregar outra. E muitas vezes ela se choca, como eu falei anteriormente. A ventilação protetora prega volumes menores, eventualmente com PIP maior para garantir uma drive imperative menor.
e uma hipercapnia permissiva. Então, isso eu já trago dois pontos que são opostos à proteção cerebral, que é deixar uma normocapnia e ventilar com pressões menores para garantir a drenagem venosa. O objetivo, então, é normoxemia e normocarbia. E para ter um melhor entendimento das interações cerebrovasculares, só vai com monitorização, como eu disse anteriormente. O ideal de você ter uma monitorização da pressão intracraniana é você ver as repercussões em tempo real da sua ventilação sobre a pressão intracraniana. Então, na lesão cerebral aguda, como eu falei anteriormente, no TCE, você tem uma perda, por exemplo, tem uma perda da autorregulação, ou seja, um aumento na pressão de perfusão cerebral vai levar um aumento da PIC, certo? Por conta que você não tem aquela autorregulação, né? Os efeitos da PaCO2 podem ser piores, né? E uma hipercapnia permissiva também, que é um alvo muitas vezes da ventilação protetora, pode ser um problema. Então, os alvos da PaCO2 e da PaO2, que eu saí da gestação, viu? Só para deixar claro. Então, uma PaO2 de 32 a 35, lembra que na gestação era de 30 a 32, e uma PaO2 de 100 a 200. Então, a gente tem aqui, ó, na lesão aguda cerebral, que pode ser por trauma, isquemia, hemorragia, infecção, você tem um aumento da pressão intracraniana, diminuição da perfusão cerebral, inflamação, estresse oxidativo e destruição, disruptura da barreira hematocefálica. E aí você tem os desafios da ventilação, que muitas vezes os pacientes do trauma, principalmente, eles fazem eventualmente pulmão de SARA, né? Então, na hipercapnia, você vai ter um aumento da PaCO2, óbvio, né? A definição, vasodilatação cerebral e aumento da pressão intracraniana. Já na hipocapnia, você tem uma revascularização cerebral e risco de isquemia. Mas lembrar que na ventilação protetora você tende a deixar uma hipercapnia. Alvos de oxigenação, um balanço entre hipóxia e hiperóxia. Você não deve fazer hiperóxia, porque você também piora lá a inflamação. E as lesões induzidas pela ventilação, que também podem ser um fator de piora cerebral. E aí ele traz aqui, ó. Estudos com resultados controversos sugerem que a abordagem inversa da ventilação protetora pode não se encaixar em todos os cenários. Eu estou chamando isso aqui interessante, porque todo mundo quer fazer do mesmo jeito, né? Baixo volume corrente, PIP para alcançar melhor drive pressure. Será que isso vale em todo o cenário? Será que no TCE isso vale? O manejo ventilatório deve ser realizado sob monitorização neurológica para melhor individualização, que é o que eu falei anteriormente. Se você está manejando a ventilação e não está sabendo o que está acontecendo na pressão intracraniana, isso pode ser um problema. Então, baixos volumes correntes levam eventualmente a hipoventilação, aumento da CO2, do PaCO2 e diminuição do risco de lesão associada à ventilação. Mas aí você aumenta a pressão intracraniana, pode diminuir o fluxamento cerebral. Altos volumes correntes, você aumenta a PaO2, pode levar a edema e lesão associada à ventilação. Por outro lado, você está beneficiando. Poderia estar beneficiando por causa do aumento da PaO2, mas assim, você pode estar piorando porque você diminui a drenagem venosa. Baixa PIP, é bom, mas você pode piorar a PaO2 e realmente fazer hipóxia e piorar. E o risco de atelectasia, mas nesse caso você pode ter um benefício para a diminuição da pressão intracraniana. Altas PIPs, você melhora a oxigenação, previne a atelectasia e o risco de lesão associada à ventilação, mas aumenta a pressão torácica, você pode aumentar então a pressão intracraniana. Então, isso são dilemas para se resolver, certo? Então, ventilação mecânica no cenário aí, nesse cenário de você ter que proteger o pulmão e proteger o cérebro num edema cerebral, em hipertensão intracraniana, não obrigatoriamente edema. Então, PIP alta, você vai alterar a drenagem cerebral, vai aumentar o espaço morto, permitindo também um acúmulo de CO2 se o paciente tiver principalmente instabilidade hemodinâmica. E se não tiver agora, porém, dito tudo isso, se tiver recrutabilidade, aí tem um teste bem interessante que eu tenho feito de rotina, antes de fazer o recrutamento, eu deixo a FO2 de 21, ou seja, deixo só o ar comprimido, e vejo. Se a saturação cai abaixo de 97, esse paciente tem um potencial recrutabilidade pulmonar. E nesse caso, se tem recrutabilidade pulmonar, a PIP mais alta tem pouco efeito sobre a PIC. É o que esse artigo traz. Um volume corrente baixo, como eu falei anteriormente, pode predispor a hipercapnia, o que é pior para a pressão
intracraniana. Então você vai ter que ter uma otimização da hemodinâmica cerebral, da hemodinâmica sistêmica e da cerebral. Então, numa situação de lesão cerebral aguda e SARA, você vai ter os objetivos. O PaCO2 entre 30 e 40 não vai fazer tanta hipercapnia permissiva, mas também não fazer hiperventilação, não há necessidade, só em situações de extrema urgência, como risco de herniação. Titular PIP. PIP de 5 a 8 tem mínimo efeito sobre a pressão intracraniana, já maior ou igual a 10 você já tem uma piora com o aumento da PIC. Volume inicial de 6, podemos chegar a 7 a 8 para evitar a hipercapnia. E prona, você vai evitar se a PIC tiver maior do que 25, que está associado às vezes a aumento, principalmente transitório da PIC. Tá bom? Então, sempre manejo guiado dos parâmetros ventilatórios através de pressão intracraniana, se possível, oxigenação tecidual cerebral, aquelas espectroscopia infravermelho, tá bom? Mas só vê uma parte, a região cortical. Bainha do nervo óptico, não é o melhor, mas é menos invasivo. Ele considera que o limite de 5, alguns trazem até 6, e o Doppler da artéria cerebral média. Você vai avaliar o índice de pulsatilidade. Era isso, ficou mais comprido que eu queria, mas acabamos falando tudo. Muito obrigado.